Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 273 do livro de Estática, que diz o seguinte: o suporte, está preso à coluna por meio de dois rebites A e B e suporta uma força de 2 kN aqui. Substitua essa força por uma força atuando ao longo da mediatriz dos rebites e um binário. Em seguida, redistribua essa força e o binário, substituindo-os por duas forças, uma em A e outra em B, e determine as forças suportadas pelos rebites. Então, o que ele quer é o seguinte: ele quer saber qual que é os esforços suportados pelos rebites A e B em razão da aplicação dessa força de 2 kN aqui. Então ele quer que a gente transfira o efeito dessa força de 2 kN para os rebites A e B. E dá para a gente aqui qual que é o caminho a seguir, tá? Primeiro substitui a força por um sistema força binário aqui e depois redistribui a força e o binário em A e B, tá? Então nós vamos seguir esse caminho. Vamos definir o nosso sistema de referência assim dessa forma, onde o sentido positivo dos momentos é o sentido anti-horário, tá? Primeiro, vamos substituir a força de 2 kN por um sistema força binário na mediatriz dos rebites. Então, estou aqui fazendo aqui um desenhozinho mais simples, tá? Com um esqueminha mais limpo para facilitar a visualização aqui, tá? Então, a mediatriz é a linha que passa pelo ponto médio entre A e B, de tal forma que a distância entre a mediatriz e a linha que passa por A e B é 125 milímetros, né? Já que o total é 250, tá? E aí, quando é pedido para substituir uma força por um sistema força binário aplicado em um ponto ou em uma linha, a gente já sabe, né? O que está sendo aplicado naquele ponto, naquela linha, é a força do sistema força binário, pois o binário é um vetor livre, ele não tem ponto nem linha de aplicação, ele pode ser aplicado em qualquer lugar, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. E aí a gente vai usar aquela nossa estratégia de somar com zero, tá? Então eu vou aplicar uma força de 2 kN paralela a essa aqui, na linha, né? Na linha que eu quero, na linha da mediatriz, e vou aplicar uma força no sentido oposto de 2 kN também, de tal forma que a soma das duas é zero, tá? Então a aplicação dessas duas forças não muda o estado de movimento do sistema. E eu observo que essas duas forças marcadas com a linha azul, elas formam um binário, tá? De módulo, certo? 2.000 vezes 0,225, onde 2.000 é o módulo da força e 0,225, no caso aqui metros, tá? É a distância entre as linhas de atuação dessas duas forças, que é 125 milímetros mais 100 milímetros, 225 milímetros, tá? E aí eu faço a conta e eu vejo que o binário gerado por essas duas forças aqui é de 450 newtons vezes metro, no sentido anti-horário, tá? Então, claramente, essas duas forças geram um binário no sentido anti-horário, tá? Então, o sistema força binário que eu quero obter é esse aqui, tá? Tem uma força aplicada aqui na mediatriz e um binário cujo momento é 450 newtons vezes metro, tá? Então, essa é o resultado da primeira parte do problema. A outra parte do problema agora é distribuir o efeito dessa força nesses dois pontos e também desse binário nesses dois pontos, tá? Então, ó, como a força de 2 kN está atuando na mediatriz dos pontos A e B, tá? Então essa linha que passa por A e a linha que passa por B estão a mesma distância da linha de atuação da força, eu posso simplesmente pegar essa força de 2 kN e redistribuí-la colocando uma força de 1 kN em A e uma força de 1 kN em B, dessa forma, tá? De tal forma que a resultante dessas duas forças é uma força de 2 kN que passa aqui pela mediatriz desses dois pontos, tá certo? E para redistribuir o momento M, eu observo que, certo, ele pode ser substituído por duas forças antiparalelas, uma em A e outra em B, tá? Então, esse momento M ele pode ser escrito como uma força em A e uma força em B, e as duas forças são antiparalelas de mesmo módulo, tá? Que eu estou chamando aqui de F. E o módulo de F eu obtenho
pela expressão do momento. Eu já sei que o momento M é 250 newtons vezes metro, tá? E o D, que é a distância entre as linhas de atuação das duas forças F, é exatamente a distância entre os pontos A e B. Então, o módulo de F é igual a 450, que é o momento que eu calculei aqui em cima, dividido pela distância entre as linhas de atuação das duas forças F que vão gerar o binário, tá? Que é exatamente a distância entre A e B, tá certo? Então, isso me dá um módulo da força F de 1,8 kN. Então, duas forças F antiparalelas, uma aplicada em A e outra aplicada em B, geram um momento de 450 newtons vezes metro no sentido anti-horário, tá? Então, se o momento é no sentido anti-horário, as duas forças têm que ser aplicadas nessas direções, nesses sentidos aqui que nós estamos mostrando, tá? A força em A é aplicada da direita para a esquerda e a força em B da esquerda para a direita, de tal forma a gerar um momento anti-horário, tá? Então, com isso a gente já vê que os esforços suportados pelos rebites A e B é simplesmente a soma vetorial dessas duas forças e dessas duas forças, tá? Então, com isso a gente resolve o nosso problema, que era de transferir o esforço causado, né, por essa força de 2 kN nos rebites A e B. Então, a aplicação dessas forças de 2 kN aqui vai gerar um esforço no rebite A de 0,8 kN da direita para a esquerda, ou seja, no sentido negativo do eixo X, tá? E vai gerar um esforço no rebite B de 2,8 kN no sentido positivo do eixo X. Tá bom? Então, é isso e até a próxima.